Boa tarde, pessoal. De volta aqui. Tive que dividir o vídeo em duas partes. Na verdade três, né? Mas um eu tinha feito separado mesmo, porque ficou muito comprido, né? Então o assunto é bem extenso e a gente acaba falando um pouco mais do que deveria para conseguir fazer vocês assimilarem. Então o vídeo acaba ficando um pouco mais comprido do que deveria, né? Então nesse vídeo a gente vai fazer as dúvidas, a continuação do vídeo passado. Eu dividi com mais algumas dúvidas, né? Então agora eu vou deixar vocês com o vídeo que era para ser junto, mas agora ele está separado. Então vamos lá. O Gilmar comentou que o carro dele, quando está com mais ou menos 1.500 RPM, ele fica pipocando, fica dando umas cabeçadas, né? Isso trocou o cabo, trocou ignição, trocou tudo, né? Geralmente, problema de ignição, o que acontece? Ele falha em todas as rotações, tirando o caso do Vander aí, que estava sofrendo com o distribuidor chinês Aranha, que o carro subia de giro e falhava só lá em alta, né? Mas no caso do distribuidor Bosch, do platinado, geralmente quando está com um platinado ruim, com um condensador ruim, ou mesmo um sistema aranha, uma bobina indutora ali mais lesada e tal, o que acontece? Você tem falha em praticamente todas as rotações. Ele não limpa, ele não vai limpar, ele só vai piorar. Se você pôr carga no carro, ele piora mais ainda. Então, quando você está com falha, eu estava com falha naquela caixinha de ignição que eu estava usando, ele cortava, quando se colocava carga no motor, ele cortava. Aí você aliviava o motor, voltava a funcionar na marcha lenta, se saísse devagarzinho saía bem, mas quando você apertava ele cortava. E cortava em praticamente todas as rotações. Agora, essa falha de 1.500 RPM, geralmente quando sai de uma lombada, você reduz ali para segunda e passa a lombada e vai acelerar, ele dá aquela cabeçada e depois ele limpa, é sistema de progressão, é marcha lenta. Porque o que acontece? Acontece aquilo ali que eu estava falando. A gente tem aqui, né, a borboleta aqui está na marcha lenta, você tirou o pé, colocou, saiu de terceira, voltou para segunda, passou lombado, você vai fazer isso aqui novamente. Você vai acelerar aqui novamente. Então, se você acelerar de uma vez, acelerou de uma vez aqui, acelerou de uma vez e persistir, e teve a falha, olhar se o injetor não está entupido. Se o injetor tiver, se você testar, tirar a tampa do carburador e testar o carburador aqui e o injetor fizer jatos contínuos de gasolina, o injetor tá bom. E mesmo assim a falha persistir, é porque o que acontece? Quando a gente pisa assim, ele tem que vir combustível por esses furos de progressão. E esse combustível do furo de progressão, ele vem da onde? Ele vem do giclê de marcha lenta. Ele vem da cuba, recebe ar daqui, passa pelo giclê de marcha lenta, desce aqui, alimenta todos os furos de progressão e depois ele vai aqui para o parafuso da mistura para alimentar a marcha lenta aqui. Então, quando a gente está com a borboleta fechada e sai gasolina só daqui, quando se começa a abrir a borboleta, ele começa a descobrir aqueles furinhos ali, ó, de progressão. Então, se essa falha estiver acontecendo e você abrir o parafuso da mistura e ela diminuir a falha, provavelmente o giclê de marcha lenta está pequeno. Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer nesse caso, tira o carburador para limpar, desentope, desobstrui esses furos aqui, esses furos aqui, eles são grandes, são furos de 1 milímetro aqui, 0,8 a 1 milímetro. Então pega um clipe daquele de segurar papel e cutuca, afia a ponta dele para deixar pontudo e cutuca ali para ver se não tem sujeira, se não sai sujeira. Joga bastante desengripante, ou WD, ou limpa contato, qualquer coisa que faça um spray, joga por aquele furo que está ali. Olha como está branco, ó, da reação. Isso aqui está entupido, ó lá.
Esse carburador aqui, ele tá aqui, ele tá bem corroído, vamos falar corroído, né? Aqui, ó, tem que tampar aqui porque ele já tá com mel aqui tudo, então eu uso ele mais para vídeo. E até um carburador do Giliard ele deixou aqui, isso aqui é de tampa baixa. E ó, como o álcool ele já fez a sua parte com alumínio e reagiu com alumínio aqui, ó lá, e já criou essa camada branca. Isso cria também o furo de progressão e vai fazer esse sintoma de cabeçada. Então desentope tudo isso daqui. Se tiver, geralmente, giclê de marcha lenta hoje 60 para cima, se for um pique desse aqui. Se for um pique S, 50 para cima. Então precisa ser. Então a primeira coisa a fazer tira, limpa, regula a marcha lenta. Certifica que está tudo limpo, regula a marcha lenta. Começou a dar cabeçada, abre o parafuso da marcha lenta uma volta. Se melhorou, regula novamente a marcha lenta e aumenta o giclê de 5 em 5. Aqui é a mesma coisa do giclê principal, que a gente vai falar daqui a pouco. É a mesma coisa do giclê principal. Vai aumentando até uma hora que não ganha mais. A hora que não ganhar mais, é porque acabou. Ou então segue aquele vídeo meu lá. O título do vídeo é assim: como descobrir o giclê de lenta correto. Você tem que pegar e regular e acelerar o carro aqui 1500 RPM, regula o parafuso da marcha lenta até que ele morrer e volta. Quando ele voltar na marcha lenta e você for regular novamente, ele tem que ser exatamente a mesma posição. E no meu caso, a última vez que eu fiz isso num pique desse daqui, era o 60 que batia no meu motor. Cada motor é cada motor. No meu era o 60 que batia. No pique S é o 52. Eu estou usando o 50 ali vamos falar, de teimoso, porque eu estou testando o giclê. Mas eu estou andando com o parafuso da mistura aqui, ó, meia volta mais aberto do que eu deveria. Ele está rico na marcha lenta. E que não deveria acontecer isso aí. Então, quando eu for terminar essa média de consumo, isso aqui tem que ser aumentado. Aqui, 52,5. Não dá dano certo com esse daqui. Ele tá, se eu regular a marcha lenta dele normal aqui, fechar, que foi querer morrer, voltou meia volta, ele dá falha na progressão. Aí eu vou abrindo ali, eu abro ali um quarto e melhora um pouquinho, eu abro meia volta e ele limpa. Então, essa falha é progressão. Você aperta, ele dá aquela cabeçada que não quer ir, aí você aperta mais, ele entra o principal, ele libera, né? Se fosse excesso, seria ao contrário. Se fosse excesso, seria assim: você saiu, colocou segunda, pisou, ele dá aquela apagada o carro, ele dá aquela, é como se afundasse, é como se você tivesse correndo assim, se desse uma diminuída, a hora que você fosse querer dar aquele pique de novo, desse aquele cansaço, você parasse um pouquinho e depois você vai. Então esse é o sintoma do carburador rico, ele dá aquela apagada, depois que é queimado aquele excesso, a mistura vai. Mas não é falha. Quando você está rico, não dá falha. Quando você está pobre, que a mistura está pobre, que dá falha, né? E quando você começa a enriquecer, ela começa a eliminar a falha até um certo ponto. Se você passar daquele ponto, ele vai começar a amarrar para depois ele abrir. Então essa era a dúvida do inscrito. Então limpa o sistema de progressão, que quase certeza que é isso daí. O Daniel Alves também comentou que ele está usando no carburador dele. O carburador dele é um pique S. Ele está usando a configuração do 30 pique, 125, 125. A diferença é que ele está usando 50 na lenta e 50 no injetor. Aí ele perguntou o que aconteceria se colocasse um 127, se enriquecer muito. Então a resposta para o Daniel até dei lá, falei, um 127 hoje, ele é como se fosse um 120 da década de 70. Então lá atrás, quando a pessoa falava, vou colocar um 120 no carburador,
né? O Giclée era um 120 no Fusca, né? Não tem nenhum aqui na tabela, mas o 1500 usava um 120. Hoje ele é um 127. A relação dele hoje é como se fosse um 127, porque a gente é obrigado a aumentar a área do carburador do Giclée em 13%. Então, como ele está usando no Pique S, né? Se a gente pegasse, fizesse uma analogia legal aqui, ó, a gente não é obrigado a aumentar 13% nos Giclées de combustível, porque a mistura ela é 13%, tem 13% menos poder calorífico, né? Então ela é 13% mais fraca, então precisa de 13% mais combustível. E se a gente pegasse e reduzisse 13% a passagem de ar do carburador, a área da passagem de ar, a gente pegasse e reduzisse 13% o Venturi, né? Eu não vou nem fazer a conta porque eu já fiz essa conta faz tempo. Se a gente pegar o 24 aqui e reduzir 13% a área do 24, ou simplesmente pegar o 24 aqui e reduzir 6,5%, que a área geralmente é metade, dá bem próximo, né? A gente vai cair em 22,5%, né? Então, se eu pegasse, esse é um teste que eu vou fazer mais para frente, se eu pegasse todos esses Giclées aqui, ó, com exceção dos 70 aqui, poderia até ser os 70 se reduzisse o golpe da injeção. Se deixar a injeção com a mesma do Pique S 2,5 vai afogar. Mas se não deixasse, ele ia pegar e você reduziu a passagem de ar, você automaticamente você podia manter os Giclées aqui e ele iria enriquecer a mistura. Então o que o Daniel Alves está fazendo lá, ele está correto. Ele está usando o 125, né, que é vamos falar que seria o correto para o Pique S. Até eu peço desculpa para ele, porque eu li a resposta meio por cima lá, durante a semana é bem correria para mim, então eu li a resposta meio por cima, achei que era um Pique, e é um Pique S. Então até esse vídeo aqui, eu vou corrigir depois lá, ele quer comentar para um 130, a gente pode fazer o teste para ver, né, eu vou fazer o teste, ele também pode fazer o teste. Mas o 125 aqui já estaria corrigindo, porque a gente tem o 22,5 aqui, originalmente ele seria um Giclée de 112,5, 112,5 aqui pela conta. Então o 120 corrigiria a mistura para ficar correta. Aí 120, aí a gente colocou 122,5, 125, você estaria enriquecendo um pouco para o motor Volkswagen que gosta de trabalhar um pouco mais rico. Então, o 125 aqui já estaria dando, né, 125 com 120 aqui, já estaria dando conta do motor. Como ele está usando o ar aqui um pouquinho maior, 125, seria o 120, está usando o ar um pouquinho maior, 125, então o 125 aqui está coerente, até um 127 aqui está coerente. 130 poderia tentar, porque hoje esses 30% de álcool aí tá fera, cara. Principalmente que nem eu, assim, que não uso nem o pré-aquecimento aqui, cara, meu, ainda bem que tem afogador, eu não tirei o afogador. Até eu tenho algumas tampas que eu tinha feito sem afogador, elas estão guardadas aí, que eu cheguei a tirar esse ressalto aqui, ó, e agora a borboleta do afogador não dá para voltar. Até tá guardada aí, porque não tem, o carro fica morrendo, tem que deixar a marcha lenta muito rica, principalmente na fase de aquecimento. E do jeito que tá aqui, eu dou partida de manhã, eu puxo o afogador, mantém lá 1000 RPM, eu saio andando. Quando eu tô daqui 500 metros de casa aqui, que eu entro na avenida lá, eu já posso fechar aqui o afogador, que o carro já aqueceu. Então virou um sistema de injeção eletrônica. Isso aqui, eu dou partida, puxo o afogador e saio. Não fico aquecendo o carro na garagem. Não saio esgoelando, mas saio na manha. Eu só ando na manha, né? Eu até brinco, né? Você
falar, Ricardo, em excesso de velocidade é mentira, porque eu só ando na manha. Então aqui, isso aqui virou um sistema de injeção eletrônica para mim hoje. Então sim, o que o Daniel Alves está usando está correto e ele poderia sim aumentar aqui, cara. E inclusive poderia aumentar a lenta, porque eu não sei se ele está com esse problema de lenta igual eu tô. Porque eu tô com problema na lenta aqui com 50, ele está dando um pouco de falta. Então poderia aumentar sim. E eu gosto quando eles comentam, eu gosto quando vocês comentam nos comentários, porque gera vídeo, cara, isso é muito legal mesmo. Eu não sei com quantos minutos está esse vídeo, mas eu vou finalizar com um comentário de um inscrito, Michel Torrentes. Ele comentou que no carburador dele o limite ficou 130, se eu não me engano, né? Vou até dar uma verificada aqui. 135. Ele comentou, a gente no vídeo do Giclée 150 que o Tremelica fez lá, que estava usando escape original, foi enriquecendo, foi vindo potência e tudo aquilo que vocês já sabem. Depois ele fez um novo vídeo, colocou o escape mais aberto, teve que vir reduzindo o Giclée. Provavelmente ele vai reduzir mais um pouco e a potência vai continuar aumentando. E porque quando você tem o escape mais aberto, você ajuda em tudo, né? Na combustão da câmara, né? A câmara de combustão ajuda os gases a saírem mais rápido, né? Então, quando você torna eficiente o seu motor, ele fica mais, ele consome menos, você precisa de menos combustível nele. Então, taxa de compressão, tudo isso que fizer hoje para queimar essa nova gasolina e melhorar o motor, com certeza você vai ter que alimentar ele menos para gerar a mesma potência que você faria se você estivesse usando um motor obsoleto igual esse aqui, com taxa de 7. Né? Isso é inexplicável, né? 6 e 8 de taxa. Hoje não. Hoje isso aqui deveria ter 9, 8,5, 8 para ser mais, 8 para ser conservador, né? 9 para ser um pouco mais agressivo. 11 igual um inscrito do canal aqui, que eu nunca lembro o nome dele, que tem o Itamar, e pegou o Itamar a álcool e mudou para gasolina sem alterar a taxa, e tá rodando. Então ele comentou que o carro dele acima de 135 não vai. E eu comentei com ele, realmente, às vezes a gente faz todos os cálculos, tudo, mas aquele teste de rua é muito importante. Aquele teste de colocou o Giclée, sai, pisa, melhorou, coloca um a mais, melhorou, coloca um a mais, melhorou, coloca um a mais, piorou, volta um. Volta um, piorou, volta um, você está naquele ali. E que a gente vê que hoje, ó, 122,5 num Pique S. O Pique S originalmente usaria um 117, eu já estou com 5 a mais num Pique S. Né? Não corrigi toda a mistura, isso aqui deveria estar com 7 a mais, né? Deveria estar com 125. E a vela ainda está clara, não está escura. E outra, vela escura hoje é difícil de ficar, porque esse álcool, o álcool vai limpar a vela. Então ele fica um cinzentado, né? Para a vela ficar igual antigamente, né? Porque tinha chumbo na gasolina, a vela ficava aquele monte de fuligem, tudo aquilo ali. Vamos falar, precisa aumentar muito, né? Ou quem colocou sonda, aí é ótimo, porque daí a sonda fica ali em torno de 0,85 em alta, 0,90 na lenta, tá ótimo. Entre 0,85 a 0,95 tá ótimo ali. 0,95 na parte onde não tiver carga e 0,85 onde tem carga. Então, comigo também aconteceu isso daí no caso dele. Foi aumentando. Lembro na época do Pique, tudo que eu colocava acima de 132,5 no carro já dava excesso. Na época de 27,5%. Então provavelmente vai parar no 135 hoje no meu caso, né? Se estiver usando um ar, isso aqui influencia muito. Se estiver usando um ar 135, ele vai pedir Giclée principal maior. Se começar a reduzir o ar, os Giclées vão ficar menores principal.
porque quando você tira o ar, a mistura ela não freia, então você não precisa de um giclê muito alto para superar aquele freio que o giclê de ar faz, né? Então é legal isso daí que ele passou no vídeo, que ele colocou essa colocação que o motor dele não aceita acima de 135. Então é uma coisa que eu estou divulgando aqui para vocês terem uma ideia. E ponto também, no caso dele, se não me engano, é a mesma coisa. Ele diz que o ponto dele, o carro dele tem que trabalhar com o ponto um pouco atrasado, né? Atrasado assim, para os padrões de hoje, que geralmente usa 15, né? E o meu, eu tô com essa sensação, depois que eu peguei e comecei a usar o Pique S aqui, que eu comecei a alterar a mistura para mais combustível, o ponto alto ele amarrou um pouco, tive que reduzir um pouco. Então tem aquilo que... isso é outra coisa que o Tremelica vai testar lá. E a gente vai voltar a conversar disso depois que ele fizer o teste lá. Porque infelizmente eu não tenho um dinamômetro na minha mão, né? Mas a gente percebe isso na prática, que quanto mais você enriquece a mistura, você mais coloca ponto no carro aqui, né? E se você tiver com o ponto muito adiantado, você tem que enriquecer muito a mistura. E se você tiver com o ponto aqui, vamos falar, muito atrasado e você enriquecer muito a mistura, ele vai começar a estourar. Então, geralmente, eu sempre comento, hoje, os mesmos 13% que a gente tem, colocou mais comida no carro, 13% a mais na área. A gente pega o distribuidor e pega mais ou menos isso também, que é o que, vamos falar, o distribuidor tem mais a função mais relativa à taxa de compressão. Então a gente tem uma taxa de compressão no motor aqui baixa, e os padrões de hoje seria lá em torno de 15% a mais, a gente aumenta a curva aqui em 15% a mais, né? Então geralmente eu gosto de começar com 12 de inicial e o final ali em torno de 38. Aí eu vou acertando o carburador. A partir do momento que o carro não ganhou mais o carburador, aí eu vou mexendo no ponto, adiantando um pouco. Muitas vezes nem precisa adiantar muito o ponto, né? Então vamos finalizar esse vídeo para cá e no próximo vídeo tem mais resposta dos inscritos aí.